Oi, mãe. A primeira a chegar. A doutora Ticiane já está aqui. Olá. Te mandei, doutora. Será que conseguiu? Oi, Rafa. Vamos aguardar aqui. A doutora Ticiane já entrou. Só estou esperando ver se aparece aqui. Oi, Ju. Doutora, eu te mandei. Agora acho que é só você aceitar. Veja se foi aí. Vou mandar de novo. Convidar. Ah, Aí. agora foi. Tudo bem, Agora doutora? tudo bom, minha querida? Como é que vai? Prazer estar aqui falando com Tudo. você, com as pessoas que te seguem. Acho que também dá acesso a algumas pessoas que me seguem, né? Eu não sei ao certo. É, né? As pessoas que estão na tua página também conseguem entrar. Ah, Oi, eu sou Kathleen. ótima de Ah, que legal que você internet. conseguiu entrar aqui também. Ó, tem umas advogadas aqui com a gente que Ah, também que legal. são bastante atuantes nessa causa. Então a gente Aham. vai estar Agora eu aqui, ó, não bem consigo te acompanhadas. ver, Luciana. Eu não consigo te ver. Você me vê? Eu te vejo. Que estranho, deixa eu ver. Opa, peraí. É, enfim, mas eu não estou conseguindo te Não ver, está me mas tudo bem. Se você, se é... enxergando? Não, Que estranho. Vocês estão me enxergando, pessoal? Comenta aí. Agora eu não estou te vendo. Agora se inverteu. Agora voltou. pô, agora voltou. Quer sair e entrar de volta? Eu acho melhor, acho que a gente vai fazer melhor. Peraí, rapidinho, vou Pode sair então. sair, daí eu te chamo de volta. Olá, saí. Vamos ver, gente. Essas intercorrências, né? Quem faz ao vivo, vocês sabem que é assim mesmo. Vamos lá. Aí. Olá, deu certo? Agora para mim Não, tá congelando. continuo sem te ver. Mas não tem problema, não. A gente pode fazer assim. Não tem Você não problema. tá me enxergando, mas que estranho. Não, tem uma parte preta assim, mas não tem problema, a gente conversa. Se as pessoas estiverem enxergando, já tá bem, né? Aí, ó, Rafa tá falando que É, tá diz vendo que as tá duas. enxergando Então, as duas. Eu tô é. esperando a Fábio entrar. A minha irmã, que estou Aham. entre irmãs, ela é neuropsicóloga e eu acho sempre importante a gente ter essa visão não só de Sim. quem está aqui, né, no universo jurídico, como eu, como a doutora, mas também ter a visão dessas profissionais da área da psicologia, que a gente sabe que também atuam bastante em relação, e que nos ajudam, né, doutora? Porque vamos combinar que em relação Exato. ao tema que nós vamos tratar hoje, o trabalho dessas profissionais é essencial e faz toda a diferença na prevenção, né, É, desse crime tão e eu, bárbaro. e eu digo até mais, eu acho que o campo da violência doméstica, o feminicídio, que digamos assim é o último, né, o último ponto desse estado de violência crescente, ele não é um campo privativo do direito, mas não é mesmo. Ele é efetivamente um campo sistêmico, né, multissistêmico. E sem dúvida a prevenção está na linha de frente. Né? Então eu É, acredito muito fortemente nisso. não, e além de tudo, eu sempre que alguém me procura, né, que alguma cliente me procura no escritório com algum histórico, né, de uma relação abusiva, a primeira pergunta que eu faço é se ela está tendo um respaldo psicológico, né, se ela tem algum acompanhamento e tal, porque a gente sabe que, em que pese a gente possa, às vezes, com muita dificuldade, tirar ela desse contexto, desse círculo de violência, Uhum, as situações que permanecem ali e que se ela não trabalha, sim. a chance de se envolver novamente numa relação
abusiva e tóxica é muito grande. É impressionante assim, a repetição de padrões. Especialmente quando a gente estuda o ciclo de violência, a gente visualiza isso com muito mais clareza. Eu não sei porque que a Fábio não está entrando aqui. Eu vou dar alguns recados protocolares enquanto isso. Bom, primeiro que nós tivemos um sorteio, então, do terceiro volume do livro Mulheres da Advocacia Criminal. A nossa ganhadora foi a doutora Danis Leia, que é advogada aqui em Curitiba, que também atua na área, e nós enviaremos o livro para ela. Segundo, que eu vou encaminhar para a doutora, depois ela vai me passar, doutora, o teu endereço no privado, e eu vou te encaminhar um exemplar também desse livro, que é uma obra... Ótimo. São temas atuais de direito e processo penal, e com artigos muito bons, todos eles escritos por mulheres da advocacia criminal. Espero que a doutora fantástico. Sim, goste. E tenho certeza que vai gostar, porque muitos dos temas também são afetos à tua área de atuação. A Fabiana entrou aqui. Vamos lá. Ela entrou? Ai, que coisa boa, mas continuo sem ver. Não, mas ela não... Ela só acessou, eu quero ver se deu. Deu. Ela tô vendo. Entrou. Olha, ela tô vendo. Ai, que coisa boa ver alguém. Ela você enxerga? Pelo menos uma. Ela não está me enxergando, Fábio. Olá, não? Tudo bom, Fábio? Tudo jóia. Não. Fábio, mas eu já falei de você para ela, né? Já falei que você é psicóloga, já expliquei para ela que... Eu já expliquei, não. Ela concorda comigo que o trabalho que vocês realizam é essencial nessa questão do que nós vamos tratar hoje, que é muito triste, mas enfim. Eu vou fazer uma breve abertura aqui, doutora, e daí vou te passar a palavra para não me alongar demais. Antes de mais nada, eu gostaria de mais um recadinho protocolar, gente. Quem não nos segue ainda, corre lá no YouTube, canal Entre Irmãs, segue, curte, compartilha se você acha que o tema pode importar, se ele pode ter alcance para outras mulheres. E o tema de hoje, eu diria que mais do que importante, ele é necessário. Então, compartilhem mesmo. Infelizmente, o algoritmo do YouTube às vezes não ajuda nessas temáticas, por ser uma temática mais pesada. Então, é importante que vocês curtam, compartilhem e que façam um emoji, um comentário, enfim, para poder gerar maior engajamento. Bom, eu vou começar de um jeito diferente essa live de hoje. Peço licença aqui para vocês, mas o tema requer um pouquinho, uma mudança aqui no meu protocolo. O Ministério Público denuncia por feminicídio qualificado médico do SAMU suspeito de matar a esposa em Canoas. Homem tenta matar a ex-companheira facada em Cruz Alta. 2 casos de tentativa de feminicídio foram registrados no Distrito Federal entre o final de semana e esta segunda-feira, dia 2. A Polícia Civil indiciou por tentativa de feminicídio um homem de 49 anos que foi preso sob suspeita de ter espancado com uma barra de ferro a ex-companheira em São José do Ouro, na região norte do Rio Grande do Sul. Polícia investiga namorado por morte de mulher no Acre. Família acusa o homem de violência patrimonial e psicológica. Mulher é assassinada a tiros pelo ex-companheiro em Patos. Suspeito é preso em flagrante. Ministério Público de Pernambuco denuncia por feminicídio ex-namorado que matou servidora da Universidade Federal de Pernambuco a facadas. Jovem de 26 anos é perseguida e morta a tiros pelo ex-companheiro em Ponta Grossa. Ministério Público do Paraná, em Morretes, denuncia por aborto e lesão corporal homem que agrediu a ex-convivente que estava grávida de 2 meses com chutes na barriga. A Polícia Civil está investigando o médico Rafael Uranã, preso em flagrante suspeito de matar a própria mãe em Ponta Grossa. Homem é preso e confessa ter matado ex-sogra em discussão no carro no Paraná. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o número de feminicídios no último ano aumentou no país, chegando a 1.467 vítimas, maior resultado desde a criação da lei que criminaliza esse tipo de violência e que é de 2015. Isso quer dizer que a cada 6 horas é registrado um assassinato de mulher no Brasil. E a cada 24 horas, ao menos 8 mulheres são vítimas de violência doméstica em nosso país.
2 em cada 10 mulheres já foram ameaçadas de morte pelo parceiro, ex-parceiro ou namorado no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Patrícia Galvão no mês de novembro. Diariamente, no mundo, 140 mulheres são mortas por alguém da sua família, o equivalente a 1 a cada 10 minutos. Os dados constam do relatório Feminicídios em 2023, divulgado pela ONU. E é sobre esse tema tão difícil, tão indigesto, que nós vamos conversar hoje com ela, doutora Ticiane, que é promotora de justiça, que já fez júris dificílimos com esse tema. Tenho certeza que ela vai ter aqui uma contribuição enorme para a gente. E eu gostaria de começar com a pergunta, doutora, que é o tema dessa live. Por que nós continuamos morrendo, nós mulheres? E eu falo nós, porque cada vez que uma mulher morre, nós todas somos afetadas por estes homens que dizem nos proteger e nos amar. Doutora, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. Esse é o Entre Irmãs e é um prazer tê-la aqui conosco. Bem, queria saudar essas irmãs com um grande beijo, com grande afetividade, com gratidão também e com afeto, porque tudo que eu faço tem que ter o viés do afeto aí envolvido, e afeto mesmo, está afetada profundamente. Quem é psicólogo aqui vai entender. Então, a minha entrega, ela vem dessa afetação, desse afeto, né, que me toma. Então, um grande beijo para vocês. E também para o teu público aqui, as pessoas que estejam ouvindo isso. Minha querida, a resposta, ela é multifária, ela é difícil, ela é absolutamente insondável do ponto de vista objetivo, tá? Mas nós temos pistas. Eu acredito isso, estudos, né? As estatísticas estão aí para comprovar, não só as estatísticas, como também os próprios casos que a gente já está aí lidando, que existe, aí eu costumo dizer, essa questão desse ódio visceral. E o ódio visceral não vigiado, não politizado, não conversado, não prevenido, não educado, né, para fins de transformação. Nós não temos uma educação de gênero, e eu volto a dizer, sem qualquer medo, sem qualquer constrangimento. Educação de gênero é educação de respeito, é educação de entender as diferenças, mas tentar colocá-las sob um arco de igualdade e entender a similitude, né, civil, por assim dizer, dentro desse arco. Acredito, minha querida Luciana, que nós morremos por falta de educação e por um estímulo, de uma forma ou de outra, de meios de comunicação, de narrativas construídas, de que a mulher precisa suportar tudo quanto seja necessário para permanecer casada, desejar um homem, desejar a constituição de uma família e, olha só, digamos assim, preencher esse vazio que só se constitui com o encontro desta relação, com o encontro deste casamento, com a gestação de um filho. Ou seja, a mulher se sentir completa pela presença masculina. Quando existe esse desnível, né, isso aí, claro, eu estou aqui te dando uma linha para que a gente comece a trabalhar. Se a sociedade percebe a mulher como um ser incompleto, como alguém que não deseja, né, que não tem subjetividade, aqui a psicóloga está aqui para falar sobre isso, um ser sem essa subjetividade, ela busca essa subjetividade. Só que ela busca dentro de uma sociedade que já a vê como menos. Então, a agressividade também tem dessa situação de enxergá-la como menos. E nós não dentre os comportamentos de quem tem poder, que nesse caso é o homem dentro da sociedade patriarcal, educá-la para uma convivência ordeira, respeitosa e, principalmente, entender a liberdade da mulher. Eu gosto muito de falar a respeito disso, porque a liberdade da mulher é algo ainda muito mal visto. Hoje eu tive uma conversa muito rápida com um colega promotor e foi uma conversa muito honesta. Ele me falou, Ticiane, como é que eu vou falar para aquela sociedade da comarca dele que a mulher que rompeu com o réu, né, com o feminicídio, ele vai fazer esse júri amanhã. Ela rompeu com o cara e ela estava em uma nova relação. E aí o cara, o ex, viu os dois na rua
perdeu a cabeça, avançou para cima dela e matou essa mulher. Como é que eu vou convencer essa sociedade ainda tão pequena, tão provinciana, de que aquela mulher tinha direito a simplesmente acabar a relação com quem ela não queria e não precisa justificar? Esse é o sentido maior da liberdade. Luciana, você sabe, hoje a gente trabalha numa realidade que o divórcio é praticamente um direito potestativo. Acabar com o relacionamento, eu costumo dizer em plenário, quando um não quer, dois não ficam. E tá tudo certo. Ah, Joãozinho, eu quero acabar meu relacionamento com você. Por quê, Ticiane? Porque eu não quero mais permanecer na relação. Isso é um direito. A gente não precisa justificar o porquê. Se quiser justificar, se quiser bater um papo, isso é outra história. Mas a questão do desejo da mulher de seguir um caminho particular, de acordo com as escolhas dela, é a pedra de toque dessa liberdade que não é entendida socialmente, que precisa ter justificativa, licença, e uma licença perfeitamente, digamos assim, legitimada pelo homem. Ah, então tudo bem, você não me quer por isso. Ah, agora eu vou deixar. Como assim? Né? O desejo, a movimentação do desejo é a movimentação de liberdade. E a mulher precisa entender, o homem precisa respeitar e ela precisa entender que ela é livre para permanecer na relação e sair. E o homem precisa entender que ela pode sair a qualquer momento. Eu costumo dizer, eu já vou parar de falar, que se der corda, eu vou ficar a noite toda aqui falando. Eu li um A livro. gente é assim mesmo, doutor, tá tudo certo, porque aqui é um bate-papo como se estivesse no sofá da tua casa. Então. Eu comprei outro. Eu comprei esse aqui para dar de presente, ó, da Mary De Priori. Não é esse aqui? Não, esse aqui. É também dela. Olha. Esse, acho que eu não li esse. Para mim tá, a voz tá pulando. Como que tá para você, Fábio? Para mim também, eu ia perguntar, porque como eu não tô em casa, eu falei, nossa, pode ser que a minha internet esteja instável, mas Vamos ver o para mim pessoal ela que aqui eu acho que travou agora. congelou agora, né? Travou aqui. Né? Congelou, Doutora, se você estiver Vamos nos ver se ela escutando, consegue voltar. sai e volta, que eu acho que é melhor. Aí, você saiu. Nossa, ela fala muito Depois bem, né? Mas eu vai já ler não aqui tenho que a gente vai ler os recadinhos, tá? De quem tá mandando. Fiquem tranquilas, tá, gente? Eu só quero deixar ela falar à vontade aqui e depois a gente vai fazer as perguntinhas. Tô só esperando ela acionar novamente. Acho que ela já deve voltar. Aqui. É importante, né? Ela colocou tanto com relação à liberdade da mulher, quanto eu quero perguntar para investigar um pouco melhor o olhar dela diante da experiência tão rica que ela tem. Sim, Fábio. Agora acho que vai dar, vamos ver. Você consegue chamar, Fábio? Entrou. Agora Aí. entrou. Bem, enfim, vou continuar de onde eu já estava. Continuo sem te ver, viu, Lu? Só estou vendo a tua irmã, mas como são duas irmãs, eu vou entender que. Que Enfim, pena. tudo bem. Mas, enfim, então, assim, esse livro e outras leituras assim, que eu vi esse aspecto que eu achei muito interessante do ponto de vista jurídico e sociológico. Que um casamento, claro, ele precisa ser visto como uma decisão de amor, uma decisão de duas pessoas que estão juntos, não só sob aspecto heterossexual, homossexual, de qualquer forma, tá? A união de duas pessoas. Mas dentro de uma perspectiva patriarcal, da concepção jurídica do casamento, ele foi uma estrutura civil, uma instituição moldada para a prosperidade de um e a atavização da mulher. A perspectiva aqui heterossexual. Eu achei muito interessante, porque quando a gente vai ver estatística, a gente vê que muitas vezes as mulheres casadas, dentro da relação, dentro daquele modelo tradicional, que fique claro, tá? Eu estou o tempo todo resgatando isso. Elas abandonaram sonhos.
abandonaram sonhos em prol da estrutura familiar para que o homem progredisse. E quando ela quis buscar isso em um momento sempre posterior ao homem, ela não conseguiu a retomada dos sonhos dela. E o divórcio foi o caminho. E nessa estatística aqui que eu vi, que é da Instituto Patrícia Galvão, olha só, fala que o caminho que ela busca para retomar os sonhos dela, olha só, psicóloga aqui, foi o caminho da morte, foi o feminicídio. Então, o não feminino, eu costumo também a usar esse arquétipo, né? Ele é lilithiano, né? A gente aprendeu essa percepção da Eva, da mulher que foi talhada para fazer companhia ao homem, e aquela mulher que sai daquele arquétipo é a mulher demoníaca, é a mulher que disse não para Adão, que disse, estou fora, se não for para ter uma relação que me traga aqui essa condição de prazer, eu estou fora. É a mulher lilithiana, né? Lilith, digamos assim, que seria, dentro de uma concepção arquetípica, a primeira mulher. Mas, enfim, tudo isso que eu trago não é, na verdade, para fazer provocação religiosa, mas é muito mais para trazer uma provocação histórica sobre narrativas que criamos, concepção que nós temos a respeito de como se forma o feminino previsível. O feminino aceito e aquele que não pode sair daquela linha, porque se sair daquela linha, ela ameaça a hegemonia da masculinidade. E aí, o destino dela é a morte, é o feminicídio. Desgraçadamente, é muito ruim falar sobre isso, sabe? Porque se a gente não passou por isso, a gente tem uma amiga que passou, a gente tem uma avó que passou, a gente tem uma mãe que passou, a gente conhece pessoas que passam, e é muito difícil. Eu sempre digo assim que todas nós e todos nós que estamos aqui conhecemos alguém que passa por algum tipo de violência. Às vezes a gente só não sabe disso, né? Porque a gente está enraizado, infelizmente, né, nessa cultura. E que quando você trouxe a questão da religião, eu até fiz já uma palestra num movimento da Igreja Católica para falar sobre a influência da religião na perpetração dessa violência, né? E como os institutos são utilizados para que a mulher permaneça nesse ciclo, como se fosse algo natural, né? Então a violência acaba sendo normalizada porque a interpretação que se dá a preceitos religiosos ou bíblicos já trazem uma interpretação que é machista. Então, que vem dessa questão histórica mesmo que você colocou, né? Então, lá atrás já tinha. Eu falo, até a gente fez uma live que é bem bacana, eu vou te passar depois, doutora, que é sobre... Justiça por Carol, um beijo para vocês, meus queridos. Desculpa, Lu, esse caso aqui, desse IG, né, Justiça por Carol, é aquele caso, me desculpa, vou fazer esse adendo aqui, porque é muito importante, desculpa, mas ela está aqui colocando, né, salvo engano é a irmã dela, que tem esse blog, é a família dela. Enfim, é uma moça, uma advogada falecida, né, foi vítima de um feminicídio, o Ministério Público já está em vias lá da processualização dessa conduta, mas olha só, Lu, olha só, esse caso foi visto como um suicídio. Eu acho esse caso da Carol Magalhães? De Minas Gerais. Sim, Minas Gerais, eu não sei o sobrenome, salvo engano acho que é e ela é uma advogada. E eu acho interessante, porque o suicídio, isso é estatístico, tá? A Organização Mundial da Saúde, de cada 10 suicídios, 7, alguma coisa, quase 8 são masculinos. E a psicóloga vai entender. Nós mulheres somos as maiores consumidoras de antidepressivo, né? A Organização Mundial da Saúde tem esses níveis estatísticos. Mas os homens se matam mais. É o irmão dela ali, doutora. É o irmão, né? Ah, tá. E as mulheres se matam menos. Nós consumimos antidepressivo, nós somos as maiores pacientes de consultórios psicoterápicos, de terapias. A gente se vira. Homem se mata. Quando você vê uma mulher que, claro, excluída a possibilidade de uma questão psiquiátrica, de uma depressão, tá? Que aí, isso aí pode levar, mas excluído uma mãe com 2 filhos, em idade ainda de independência, batalhando com uma carreira em ascensão, ou já estabilizada, uma mulher que tem amigas. Amizades são fatores de diminuição de depressão para mulheres, sabia? Tem estatística também sobre isso. Então, a vida da Carol, aparentemente, pelo que eu pesquisei, era uma vida livre dos riscos do suicídio.
Quando aquilo foi noticiado, eu sou promotora de feminicídio, pelo amor de Deus. Eu vi na mesma hora e falei, busca que tem coisa. Busca que tem coisa. E não é que tinha. E não é que tinha. E aí agora, foi até noticiado no Fantástico, né? Eu não tô conseguindo aqui ficar com a atualização. É isso mesmo, sou irmão da Carol. Uma honra, meu caro, daqui estar falando com vocês. Então, foi um caso muito interessante que serve de modelo para entendermos muito o que está por trás disso. O patriarcado, né? As dificuldades de sair de uma relação, essa criação social que nós concebemos, que temos que ter uma pessoa a qualquer custo, né? Mas esse caso da Carol, eu até acho que é bem importante, o irmão dela, quero que seja bem-vindo aqui no nosso canal. Bem-vindo, Eu muito queria bem-vindo. primeiro dizer, né, que me solidarizo com você, com a tua família. Eu advogo com perspectiva de gênero, então recebo inúmeras clientes que passam por isso e tento de todo modo, ainda bem, até esse momento na minha carreira profissional, não tive a infelicidade de ter uma cliente com um desfecho dessa natureza, mas a gente sofre as dores delas, né, doutora? E ele colocou um ponto aqui numa pergunta que eu queria... Esse caso da Carol, ele é muito bom, porque eu acho que ele pode até nortear toda a nossa conversa aqui. Sim, gostaria de ele saber... é muito rico, o caso da Carol. Não, e até porque é um caso que levou 2 anos para que se chegasse a algo que de imediato, para nós que lidamos com isso, era óbvio. Estava muito claro, estava muito claro. Estava muito claro. Então, assim, o porquê de todo esse atraso, né? E aí ele colocou aqui, gostaria de saber como a doutora Ticiane vê a questão dos fundamentos para a prisão preventiva de homem que esteja respondendo criminalmente por feminicídio e já tem histórico de violência doméstica. Excelente pergunta de milhões. Olha só, o nosso instituto, eu não sei o nome do irmão dela, vou falar aqui com ele, mas tô sem saber aqui, não vi. O Instituto da nossa prisão preventiva, nossos institutos processuais penais, Luciana está aqui, sabe disso, eles foram moldados em 1940 e bolinha. Ou seja, Demian, né? Demian, interessante o livro do Hermann Hesse. Enfim, eles foram moldados todos sob uma perspectiva patriarcal de acometimento, de tranquilidade social, com base nos perigos sociais. Luciana sabe disso. Então, quais eram nas antigas, tá? Lá em 1900 e bolinha, os requisitos para prisão preventiva. Se o cara, na época, né? Se ele não tivesse ocupação lícita, ou seja, se ele fosse um vagabundo, se ele fosse uma pessoa que já tivesse antecedentes, ou seja, todos os nossos institutos foram moldados, esculpidos e originados para acometer situações de perigo de rua, perigos patrimoniais, o ladrão do carro, o ladrão da casa, aquela pessoa que já tinha matado no bike, matou outra. Nós não temos instituto jurídico sob uma perspectiva, olha, Dêmia, do perigo interno de dentro de casa. E fora de casa, o perigo social é para homens. O perigo das mulheres está dentro de casa. O Instituto da Prisão Preventiva, meu caro, é odioso o que eu vou te falar. Ele não foi pensado para situações de perigo íntimo. Então, uma pessoa dessa, né, com essas características, não sei, mas que você está me trazendo, de uma pessoa que está sendo investigada por feminicídio, que é uma pessoa que eventualmente obliterou, né, o encontro de provas factíveis e sensíveis no começo das investigações, que me parece que foi o caso, e que já tem histórico de violência doméstica, essa pessoa reuniria, se nós tivéssemos uma, digamos assim, releitura dos nossos institutos sob a perspectiva de gênero, essa pessoa seria passível, sim, de decretar uma prisão preventiva, porque ela oferece um outro tipo de perigo, o perigo de dentro de casa, o perigo a outras mulheres com quem ele se relacionar. E não só relacionamento afetivo, tá? Relacionamento com empregadas, com pessoas que a ele estão subordinadas, porque esse tipo de pessoa não é aquela pessoa que briga com o parceiro do bar, não briga com o colega parça do trabalho. Né? Existe, para esse tipo de pessoa, a ideia do confrades, né? A ideia é essa. E eles representam perigos dentro de casa, para uma filha, para uma empregada doméstica, para a secretária, para a chefe dele. Para quem nasceu mulher, né, doutora? Para quem nasceu mulher.
É que Mas sim, é bem o crime que nós estamos falando, né? Porque o feminicídio, exatamente. e o que eu acho importante pontuar, o feminicídio é a última, é a parte mais grave de uma violência que começou muito antes, né? E que começou em razão de termos nascido mulheres, né? Ela começa de uma forma muito sutil, é uma piadinha, é algo para colocar a tua autoestima lá embaixo. Fabiana, que está aqui, eu vou passar a palavra para ela, que é psicóloga e pode falar um pouquinho sobre isso, porque atende mulheres, né, no seu dia a dia, e sabe que essas formas elas vêm muito sutis e que a mulher, até por uma questão também cultural, se sente culpada. Às vezes não compartilha isso com pessoas próximas à família por vergonha e Sim, já por culpa de ser e medo de ser julgada. Porque, afinal de contas, nós mulheres somos as responsáveis, né, culturalmente, por fazer dar certo aquela relação. isso. Se Isso. ela não deu certo, Não nós fizemos algo segurou seu errado. homem, né? Não Algo está segurou o seu errado homem, né? na mulher, né? É, A mulher que é louca, ela é desequilibrada, ela tem um temperamento forte, mas é. algo está errado com ela. Fábio, fala um pouquinho sobre esse lado psicológico aí pra gente. Eu vou falar, mas eu também quero aqui perguntar aí, primeiro, assim, agradecer a presença da doutora Ticiane, né? É um prazer tê-la aqui conosco e quero colocar, respondendo a questão que a Lu trouxe, e eu vou te dizer, é triste o que eu vou dizer, mas é raro eu atender uma mulher que não tenha sido vítima de violência. É muito triste essa realidade. O que eu vou dizer também Sim, é mais triste ainda. É raro eu atender a mulher que tenha consciência de que tudo que ela passou foi uma violência. Por que eu falo que é mais triste? Porque é tão enraizado na nossa cultura que não é visto como violência. Eu tenho a sensação, não sei se para você travou, Ticiane, mas para mim o dela tá rodando. Eu acho que travou a internet dela. É, Aí ela saiu. Para mim também estava, ela Fábio, caiu de estava novo. parado a tela. Vamos É, esperar ela entrar aqui, mas, Fábio, isso que você falou, eu também vejo nos meus atendimentos no escritório. A mulher relata a história toda e eu falo assim: você se dá conta de que tudo isso que você está passando é uma situação de violência? Você está dentro de uma relação abusiva? E muitas ficam impactadas quando eu faço essa pergunta, né? E eu estava, antes de você chegar, estava falando aqui com a doutora Ticiane, que tem uma coisa que eu pergunto sempre, Fábio, que é se a pessoa faz acompanhamento com uma terapeuta, porque a gente sabe que quando a pessoa faz esse acompanhamento, é mais fácil dela começar a perceber, né? Senão a gente tem que começar realmente do zero a explicar o que caracteriza a violência, porque é difícil. Ela já, é ela muito já me difícil. sinalizou aqui e eu já incluí, vamos ver. Aí deu certo. deu certo. Desculpa mais uma vez, caiu aqui, né? Enfim. Mas eu não te ouvi, Fá. Mas Você falou aí. Tá. eu falei, vou repetir aqui, falei que infelizmente eu atendo muitas mulheres que já passaram ou ainda passam por violência. E o que é Uhum. mais triste ainda é que muitas delas não se dão conta que o que elas vivenciaram ou vivenciam é uma forma de violência. É. Então, eu falo que é mais triste porque é algo tão enraizado na nossa cultura, é tão naturalizado na nossa cultura, algo que você fala assim, meu Deus, a violência psicológica é uma anulação das capacidades da pessoa, do indivíduo. E É. aí é você dizer que tudo bem, a mulher ser anulada diante das suas capacidades como ser humano. E aí entra a questão que eu queria perguntar do direito de ir e vir, da liberdade dentro da sua própria casa, e é isso que eu queria perguntar. Como hoje, como a senhora trabalha, como a doutora trabalha muito
diante de um olhar diferente do meu, como hoje você percebe essa liberdade vista pelas mulheres na atualidade? Porque eu compreendo que, né, como coloquei, a nossa cultura, infelizmente, tem muito ainda que nós temos ainda muito que caminhar para que melhore, mas se já tem aí uma perspectiva de, olha, eu vejo que sim, que as mulheres que eu atendo já estão mudando esse olhar, porque, como eu coloquei, é tão naturalizado que vem a culpabilização justamente por isso, É, porque eu ela acho não que acha que... Pode falar. é, e ultimamente, sabe, Flá, eu acho que a gente tem enfrentado um momento de uma revisita do conservadorismo extremado muito grande. E esse conservadorismo ele está meio gourmetizado. A ideia de voltarmos ser aquelas mulheres dos anos 50, sabe? Que esperavam as pessoas, o marido em casa, arrumada com a comidinha. Então está havendo uma certa glamorização desse tipo de subjugação de subjetividades. Ah, mas Tiziane, você está sendo muito radical, porque tem mulheres que querem viver isso. Perfeito, querem. Mas a partir do momento que você faz uma opção que vai te custar uma liberdade que não tem volta à recuperação, você está enganada sobre o poder de escolha. As pessoas sempre falam isso, né? E, oi. As pessoas sempre falam isso. Ah, você tem que buscar a sua independência econômica, né? Ah, vamos, cada pessoa buscar a independência econômica. Mas nós não temos preparo, e aí a área da psicologia, ela é fundamental. A ação social, enfim, esses outros ramos do direito, entenda, das ciências humanas, que o direito sempre desprezou, né, doutora Lu? Sempre desprezou, mas é a base. A Constituição, olha só, da independência emocional. É a boa e velha terapia, ir para mesmo, buscar mesmo quem sou eu nessa vida, aqui eu vim, de que maneira eu quero negociar determinadas situações da minha liberdade, o quanto isso vai custar e o que eu posso reaver caso eu queira voltar. Então, o que eu percebo, de acordo com o meu trabalho, as vivências, as minhas leituras, é que essa naturalização da violência contra a mulher tem a ver também com a naturalização de todos os modos de vida que as mulheres se adaptaram e nunca houve muita crítica, porque quem sempre teve no poder sempre gostou de incrementar isso. Tem mentira maior do que aquela que a gente aprendeu a acreditar e a fomentar de que mulheres são rivais? A gente aprendeu isso. Mulheres são rivais, uma mulher não tem amiga. Ah, eu sou uma pessoa cool, eu sou uma pessoa, eu sou igual, eu gosto de andar com os meninos da turma. Nós aprendemos isso. E eu sempre desconfiei dessa mentira. Não sei se é porque eu venho de uma família que é muito feminina. Nós somos 4 filhas, né? 4 irmãs. Meu pai, infelizmente, morreu muito cedo. Era um médico, era um pai maravilhoso, super presente, mas morreu muito cedo. E nós somos criadas por minha mãe, uma mulher muito forte, uma delegada de polícia, né? Então, eu sempre percebi que quando meu pai morreu, nós nos unimos muito e uma ajudando o crescimento da outra. E sempre estivemos cercadas, olha que coisa linda, de outras mulheres que nos ajudaram. Outras mulheres cuidadoras, incentivadoras, mulheres que estavam ali para, poxa, Tiziane, você é boa nisso. Não, não. Ah, eu quero fazer uma opção que dê menos dinheiro, mas que seja possível. Não, 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 não. Eu te ajudo, você vai vencer. Você vai ser a promotora que você quis ser. Você vai ser autoridade, se é isso que você quer ser. Então, nós aprendemos a sufocar desejos grandes, desejos de autoridade mesmo, sabe? Para nos contentar com pouca coisa e a não entender a grande naturalidade que isso envolve. A ambição de querer ser melhor, né? De querer ser melhor, de querer se, entenda, apoderar, se empoderar de si mesma. Olha, eu sou isso, eu vim ao mundo para isso, eu desejo isso, eu vou buscar. Então, isso requer muito menos. Olha, tá, não vou desprezar, não, mas vamos lá. Pau a pau, isso requer autonomia econômica, claro, mas autonomia emocional eu vejo como mais importante. E isso só se busca com a problematização das nossas questões. Quem eu sou, no que eu estou acreditando, no que está valendo a pena continuar acreditando, ou sobre que premissas eu tenho me equivocado, né? Problematizar. Ó, aqui, tá aqui. O Martelo das Feiticeiras, eu acho isso fantástico.
Dizia, viu, Lu? Eu não te vejo, mas te ouço, viu, Lu? Pelo amor de Deus, diga que está presente. Ele falava o seguinte, que uma das formas de nós combatermos as bruxas era onde tiver 3 mulheres, separem. Separem. Por quê? Porque ali está havendo complôs. Olha como a união feminina sempre foi um problema, né? Sempre foi algo maldito, a união feminina. E nós acreditávamos nisso. Isso virou, né? Ninguém nunca entendeu. Nós somos mulheres aqui. Quando passamos muito tempo juntas, convivendo juntas, até menstruar juntas, a gente menstrua. É verdade. A ciência não explica isso. A ciência não explica isso. Tem coisa mais bela do que isso. Nós ciclamos juntas com a convivência e a união. Nós entendemos as dores umas das outras. Quando a gente trata de um divórcio, né, e as advogadas sabem disso até melhor do que eu, como é delicado aquele momento de transição para a mulher, porque ela vai desconstruir algo milenar, que ela foi moldada, né? Trabalhar com divórcios, com a ideia de que agora eu não vivo mais dentro daquela superestrutura que é a família, agora sou eu por eu mesma, é muito desafiador. Então, eu acredito que essa naturalização da violência vem da naturalização dos modelos que, infelizmente, nós aprendemos a acreditar que são os modelos únicos, verdadeiros e que não podemos ser livres. As pessoas, homens e mulheres, lidam muito mal com a liberdade. E por isso que está havendo aí esse senso de resgate dessas premissas que nem se adaptam mais aos tempos presentes, né? A gente vê muita gente nessa ideia. Mas eu acho que essa naturalização vem disso, sabe, Fá? Vem dessa ideia de cumprimento de papéis e divulgação de realidades, né? Enfim. Eu vou falar, você tocou num ponto que eu acho que é importante colocar aqui, né? Que a liberdade está bastante relacionada com limite, né? Quando eu falo de ser humano como um todo, e aqui eu estou falando de homens e mulheres, e por que eu quero tocar nesse assunto? Porque a questão da violência envolve o limite, né? O abuso, a palavra por si só já diz, está abusando, ultrapassou um limite. E esse limite é uma linha muito tênue entre um casal, porque já existe ali uma relação mais íntima, mas que deve sim ser colocado por ambas as partes o limite. Até aqui está confortável para mim. A partir daqui você está entrando num espaço que não é mais seu, é meu. Exato. E como é Então, difícil isso, né? super difícil, mas super necessário, porque envolve muito o respeito. E aí é necessário em qualquer relação. Então, eu estou me sentindo respeitada, eu tenho que erguer a mão ali e falar, ei, peraí, tem um ser humano aqui. Se essa pessoa não é capaz de me ouvir e de respeitar a minha palavra, eu tenho que pedir ajuda. Em primeiro lugar, a minha rede de apoio. Isso. E falar sobre o que eu estou sentindo. Como eu estou me sentindo. Porque muitas vezes eu não vejo o outro, como eu coloquei, como um abusador. Mas eu sinto a dor. Né? Eu vejo só a palavra abusar da dor. Eu sinto essa dor. E a gente, quando eu falo dessa dor, eu exponho essa dor para outras pessoas, elas têm um olhar diferente do meu e podem contribuir para que, olha, faz sentido, vou ficar de olho. E aí eu posso ir gerando uma rede de segurança para essa pessoa que essa rede de proteção e de segurança, pela outra pessoa que está abusando, ela é prejudicial, porque, peraí, ela tem para quem pedir socorro, então eu vou ter que me cuidar. Né? Ela tenta minar todos os pontos, inclusive essa rede. Exatamente. Mas é isso, né? Mas não é fácil também lutar sozinha. Porque quando a rede também não ajuda, né? Não é que não ajuda, a rede não está presente todo o tempo.
Então, Exato. por isso que eu falo muito na importância da educação de meninas e meninos também, tá? Meninos. Principalmente Hum. até meninos. Mas como a gente está aqui no espaço falando dessa questão em relação à mulher, é muito importante que se eduque essas meninas a um senso de autossuficiência, entenda, autossuficiência quanto à gestão da própria vida. Porque essa gestão é muito importante que ela saiba que é dela e está nas mãos dela. E que a todo tempo ela pode reaver e os preços serão cobrados pelo tempo que eventualmente ela abriu mão dessa autonomia que ela deixou ser seguida. Isso é muito delicado, é muito complicado. Então, eu acho que a naturalização dessa violência vem disso. Estabelecemos papéis, aceitamos papéis, os papéis foram cumpridos, só que o desejo da mulher nunca teve na mão da mulher. O desejo sempre foi algo, e você sabe disso melhor do que ninguém, na disposição masculina. Então, quando ele não desejava mais aquela mulher para permanecer a vida dele toda com ele saía da relação, ela ficava. Como é que ela vai agora gerir a autonomia dela se ela não aprendeu a ser autônoma, né? E existe também o direito, e nesse aspecto aí, o direito também não foi talhado para a mulher exercitar essa plenitude desse direito ao gozo. Porque a liberdade é um gozo, a vivência da liberdade é um gozo. Olha o que acontecia quando as mulheres, quando elas se desquitavam, né? Era um problema. Até 77, né, que havia o desquite, não havia o divórcio. 77 há o divórcio. Mas depois de 77, para você divorciar, era um problema. Tinha que ir perante o juiz provar de quem era a culpa pelo fim do amor, pelo fim do relacionamento. Isso é uma tortura. Não tem culpa para fim de relacionamento. O relacionamento acaba porque acaba desejo de alguém. E se alguém não sente mais, dois não ficam. Mas isso era muito difícil para se desatar dentro das instituições jurídicas. E aí eu volto aqui para o Demian, né? Por que o direito tem tanta dificuldade de enxergar o que hoje a sociedade tem mudado e a gente vê com tanta clareza? Porque o direito não foi moldado para ouvir mulher. Na discussão do Código Penal, não houve uma mulher para discutir aquela lei de 1940. Não houve. E a Lu sabe, tem lá, quando você vai lá ver nos delitos dolosos contra a vida, que eu lido com eles, né? Tem lá 2 crimes que são só para mulher, entenda. O homem também pode praticar e tal, mas tem um que é só para mulher, chama infanticídio, tá? Quando esse crime surgiu no nosso código, só homem discutiu sobre ele. E para os homens, a influência do estado puerperal era uma perturbaçãozinha para dar um refresco para aquela mulher que estava doidinha, matava o próprio filho lá após o porto, porque ela estava sob a influência do puerpério. Só que ninguém nunca mais estudou o estado puerperal nos crimes de infanticídio. Aí está lá essa figura jurídica mofada. Hoje nós precisamos remodelá-la, porque, de acordo com o nosso código, né, que diz que só as circunstâncias subjetivas se comunicam, artigo 30, homem não pratica. Então, que gostoso, a novidade aqui para os que não são da área jurídica, é um crime que só a mulher comete. Só a mulher comete. E ninguém sabe que coisa é essa lá, né, do chamado estado puerperal. Olha o que a gente está discutindo em 2024, isso é um absurdo. A PEC do estuprador. A PEC do estuprador não é para tornar aborto legal, não, que fique claro, tá? Não é para liberar, né? Não é para tornar aquelas hipóteses de estupro, a mulher estuprada não poder abortar. Ou seja, o que desde 1940 já era possível, em 2024 querem abolir. Como é que uma mulher vai gerar o fruto de um aborto? Olha que coisa séria a gente está Uma tratando em mulher 2024. e muitas meninas, né, doutora? Porque a gente sabe que há meninas que são estupradas e que são crianças ali, que nem se desenvolveram plenamente e que vão estar gestando, né, um bebê fruto de uma violência, ou seja, elas estão sendo violentadas ali de todas as formas. E, infelizmente, também nos sistemas de justiça, porque a gente presenciou, né, em algumas situações que foram, eu imagino até para quem está no Ministério Público, o quanto não foi impactante, realmente um soco no estômago, assistir aquela audiência em que juíza e promotora pediam para uma vítima de 10 anos ter um pouquinho mais de paciência para levar aquela gestação adiante. Aquilo eu achei que foi assim assustador para mim, que sou advogada, imagino para quem, né, para o Ministério Público, eu digo Ministério Público porque é uma obrigação funcional estar ali amparando as crianças, né? E ali a gente estava diante de uma menina, era uma criança, né? Então eu falei, meu Deus, ela devia ter sido protegida pela promotora naquela situação, né? E ela foi violentada.
Aí, por isso é que, olha só, a gente avança em umas coisas e em outras não, né? Aí o crime da violência institucional estava na hora. Estava na hora. É preciso que as pessoas entendam que o Estado é capaz de perpetração de violências sistêmicas terríveis em relação à mulher. Porque ele foi moldado para isso. Ele foi moldado, ele foi gestado para essa violência, né? A partir do momento que a gente ouve uma estuprada, e eu já ouvi muita estuprada, né, na época que eu estava em outras atuações, na conversa do intervalo e tal, aí chegava, e aí você acha que foi, mas também ela é muito, né, desenvolvida. É indigesto ouvir uma coisa dessa. Né? Isso é muito sério. O direito não foi feito para as mulheres, o direito penal não foi pensado por nenhuma mulher. Nenhuma mulher estava naquela discussão lá do E anteprojeto. nem Então no a gente projeto precisa. atual, e nem no projeto que veio depois, na reforma, no pacote de crime, quando né, o Não, Damian trouxe a questão da prisão preventiva, eu vou falar assim, que a prisão preventiva, eu já discuti ela há muito tempo, achei que ela viria nessa reforma do pacote de crime, porque os requisitos que estão lá hoje, eles não se sustentam mais, né? Aqueles requisitos já são ultrapassados. Então, ainda que não se coloque, não se trouxesse essa discussão para o ambiente, né, de violência de gênero, ainda assim os requisitos que lá estão, eles estão totalmente ultrapassados e não se justificam. sim. Né? Eu queria colocar algumas questões dentro do que você e a Fabiana trouxeram. A primeira delas que eu gostaria de trazer é sobre o ambiente familiar, porque eu penso que ele é de extrema relevância. Quando a gente fala em rede de apoio, e eu falo isso para as vítimas que me procuram no escritório, eu sei que é triste trazer isso assim, mas é uma realidade. Que rede de apoio uma vítima tem quando a própria família a pressiona para permanecer naquela relação? E a culpa, muitas vezes, pela agressividade do marido, pela bebedeira do marido, pela impaciência do marido. Então, é muito difícil criar essa rede de apoio. Muito difícil. E, especialmente, vou trazer pontos sensíveis aqui, gente. Eu gosto de colocar o dedinho bem lá naquela feridinha. Especialmente quando a Adoro, eu gente também. olha para o machismo e pensa que, primeiro de tudo, machismo não é privativo do sexo masculino. O machismo está aqui para Exatamente. todo mundo. Né? Então, nós temos, infelizmente, tristemente, dói muito mais em nós estamos aqui 3 mulheres conversando sobre isso, quando esse machismo vem de uma outra mulher. E ele vem. Dói, E ele vem dói. violento. Né? Ele vem rasgando. Então, assim, quando eu falo de ambiente familiar, eu já toco nesse ponto sensível, nessa feridinha para dizer quantas de nós, mães, não ensinamos os nossos filhos e as nossas filhas a aceitarem esse comportamento, a naturalizarem esse comportamento, ainda distribuindo aqueles papéis de gênero que são ridículos, de que mulher tem que cuidar e que o homem tem que sustentar. Trazer do homem é o forte, a mulher é a sensível, é a frágil, é a que tem que se cuidar. Para tudo. Né? Para tudo com isso. A gente precisa desconstruir tudo isso dentro das nossas casas para que essas meninas possam, daí sim, doutora, ter autonomia para gerir a sua emoção, para gerir sua própria vida, para gerir a sua escolha. Porque que escolha tem essas meninas hoje, e eu quero tocar no outro ponto que a doutora também trouxe, se hoje esse movimento das trade wives aí cresce nas redes sociais, exaltando o estilo de vida das donas de casa, e não vejo problema se você escolheu isso, gente. Não vejo problema. Mas o que se passa nas redes sociais não corresponde à realidade. Realidade, não. Corresponde. E vou dizer mais, correndo um sério risco aqui de ser rechaçada depois por mulheres. Muitas daquelas que ficam lá posando e ensinando receita de bolo e toda essa vida linda, e meus 6 filhos, sofrem violência. Muitas. Eu não vou dizer todas, porque seria leviano de minha parte. Mas eu sei que grande maioria sofre. Sofre. Eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto muito, quando eu pego meus processos de feminicídio, eu gosto de estudar a vida daquela mulher morta. Eu gosto, né? Eu tenho lua e ascendente escorpião. Eu adoro investigar. Ixi, Né? sou eu. Sou eu, doutora. Sou eu na veia.
Pois é, e Escorpiana eu com lua escorpião. jura. Aí, ó, os semelhantes se encontram. Eu adoro ver essas coisas que estão ocultas, né, por assim dizer. E descobrindo a vida que essas mulheres tiveram, eu gosto de chamar para depor, né, como testemunhas, eu gosto muito de chamar o, o vizinho, eu gosto de chamar a mãe. Ai, que crueldade, você vai botar a mãe dela para falar e tal, tal, tal. Claro, eu quero saber como é que aquela mulher constituiu as verdades em que ela acreditava, né? E o rol familiar é a cultura que ela aprendeu a ter. Eu gosto de chamar o pastor da igreja, gosto. Gosto de ouvir o que é que esse grande conselheiro espiritual orientou ela durante tanto tempo. Eu gosto de ir para o Facebook delas, para a vida delas. E eu vejo o que elas postavam, eu vejo o que elas comemoravam. E isso me dói muito, porque eram gritos silenciosos de liberdade ali, mascarados por uma ideia de vida perfeita. Essas mulheres, eu tenho um artigo sobre isso, eu escrevi com meu namorado. Elas não, as vítimas de feminicídio de Curitiba, tá? Não do Paraná como um todo, Curitiba. As vítimas fatais de Curitiba, elas não procuraram medida protetiva de urgência. Elas não procuraram Estado. Isso significa muito, então é uma matéria muito única para a gente entender. A curitibana, vamos lá, da cidade de Curitiba, ela não acredita no judiciário, é algo a se pensar. Ela não queria quebrar o encanto da família perfeita, ela acreditava mais na instituição, ela acreditava que ele ia melhorar, e aí a gente começa a ouvir as amigas que foram afastadas do vínculo pelo casamento e pela relação. Adoro ouvir essas amigas. E elas são ótimas. Doutora, eu falei para ela, a gente se distanciou porque eu comecei a comunicar. Eu te conheço, eu estou vendo abuso. E ela não queria, queria ter o filho, e tal, tal, tal. Eu acho fantástico você ouvir essas pessoas que orbitam a tragédia, porque elas têm percepções muito claras sobre como havia uma sufocação da liberdade dessa mulher. E como poderia sair, né? E aí o divórcio era um caminho, a separação era um caminho. Ah, então você acredita que os homens não mudam? É um processo da mudança dele, é particular da vida dele. Não pode, a mudança, digamos assim, de um comportamento abusivo, que pode ser, eu não sou da área, não vou arriscar entrar nessa, não se dá dentro daquela relação. Aquela relação está minada por muita situação de indignidade. Ela precisa recuperar a dignidade. Ele também, mas aí é outro aspecto, né? Então, É, é muito importante, é muito sério mesmo, nós entendermos que tipo de educação, de autonomia, que tipo de liberdade é essa que os novos tempos proclamam e de que maneira a gente pode gerenciar isso, né? Isso é muito importante mesmo. Eu julgo, eu avalio isso em cima de cadáveres, sabe? De cadáver, porque o cadáver conta uma história muito poderosa. Os cadáveres de feminicidas, é um crime de ódio, então as mulheres estão completamente invisibilizadas. A área de ataque delas é esse aqui, ó, pescoço, né? A sufocação, o estrangulamento, quando não facas, objetos domésticos, né? Então, aquelas mulheres, antes de passarem por esse processo de violência invisibilizadora, elas tinham uma história para contar de sangue que não se vertia em matéria. Era a própria sufocação da liberdade delas. É algo muito sério. Muito, muito sério mesmo e que precisa ser revisado mesmo. eu acho que é importante a gente falar aqui que o nosso tempo aqui se caminha aí para o final, mas que a doutora trouxe bastante a fala da educação, né? Da educação das nossas crianças, sejam meninas ou meninos, né? Das meninas, especialmente do empoderamento delas, de mostrar as capacidades como ser humano que são, né? Porque você fala assim, nossa, falando isso, falando o óbvio, Não mas às é vezes o tão óbvio óbvio assim, é não. necessário ser É dito, necessário. exatamente. Então, e dos meninos de compreenderem e de compreenderem no sentido de serem ensinados diante de uma quebra dessa cultura, de colocar a mulher como a cuidadora do lar e da casa,
né? Eu falo aqui, e acho que em quase todas as lives, nossa, eu falo que quem cuida do lar, né, dos filhos e da casa dos filhos, são os responsáveis. Sim. Da casa é quem habita, né? Inclusive Uhum. os filhos. Então, não é responsabilidade única e exclusivamente da mulher. A responsabilidade são de todos, né? Dos adultos cuidadores e dos cuidados da casa, de todos que habitam. Então, crescer Opa, e se desenvolver. Pode falar. eu peguei um caso, você está falando algo que só estou lembrando disso. O rapaz, o homem, o réu, matou a mulher, mãe da filha dele, tá? Que a menina ficou órfã de mãe. Eles já estavam separados, então ela cuidava da menina e ele ia visitar. Ele matou a mãe, tá? A menina estava no outro quarto. Quando ele mata a mãe, ele foge, vai para Foz do Iguaçu, ia cruzar a fronteira. E aí ele é resgatado, né? A gente pede a prisão, ele é preso, trazido de volta para Curitiba, aí ele pede a liberdade provisória. Se Demian estiver aqui ouvindo, vai vir enlouquecer com essa história. E aí ele pede a prisão, a revogação da prisão preventiva, a liberdade provisória, sob o seguinte argumento: agora que minha filha não tem mãe, ela não tem ninguém para cuidar dela. Agora ela só tem a mim. Eu que matei a mãe. Olha, é uma subversão de valores. Ou seja, olha que coisa séria. O réu mata uma pessoa e quer a liberdade de volta, porque agora a cuidadora mor, que é a mãe na cabeça dele, né, está morta. Então ele precisa cuidar daquela criança que ele nunca cuidou. Que ele nunca cuidou. Isso é muito sério. Você vê, Demi, a gente estava falando aqui, né, como os institutos jurídicos não foram pensados na mulher. E como esse réu, através desse pedido de revogação de liberdade provisória, tem a certeza de que aquela fala dele vai colar. Eu quase empinei na audiência de custódia. Eu fiquei, como é que é, rapaz? E ele, porque agora só tem a mim para cuidar. Você matou a mãe da criança. Esta criança não pode, inclusive, ficar sob ninguém que eventualmente esteja do seu lado, porque pode, inclusive, adulterar a percepção dela sobre a mãe. Então, nós providenciamos logo a regularização da guarda com a irmã materna, com a tia, né? Que era uma pessoa que tinha condições para fazê-lo. A tia ficou e ele ficou. E a família paterna queria fazer visitas para levar a menina de 3 anos para ter contato visual com ele na cadeia. Quer dizer, é uma coisa, né? É surreal, mas tudo isso é para te dizer como os papéis de gênero influenciam, inclusive, pedidos ilógicos perante a justiça. Já que ela era cuidadora e morreu, agora sou eu que pego esse fardo, eu que matei ela. É puxado, como eu digo, como diz na minha terra, é puxado. Mas, né, papéis de gênero favorecem esse tipo de percepção. É porque isso já mostra, né, a normalização realmente, né, desse lugar de coisificação que a mulher é colocada. Porque é isso, né? Em outros termos é isso. A nossa vida e nada, tipo, tanto faz. Eu gostaria, Fábio, eu sei que está com o nosso horário apertado, mas tem 2 comentários que a Marilde fez que eu gostaria de trazer. Bom, primeiro eu queria saudar aqui a Mariana Basso, minha amiga. Ela tá aí? Que entrou, não sei se ela está aqui ainda, mas ela entrou e foi ela que me passou o contato da doutora Ticiane e tudo mais, e possibilitou, então, essa live maravilhosa que vocês estão tendo. Gente, eu sei que vocês vão querer mais a doutora Ticiane, e ela vai voltar, tá? Fiquem tranquilos que agora a gente não larga mais ela. Eu volto facinha. Não adianta que agora a gente não vai mais largar. Bom, o Demian colocou ali, é bizarro isso, o sentimento é que nossas mulheres estão deixadas à própria sorte. E é isso, Demian, é bem a questão da objetificação. Eu não falo nem objetificação, eu falo coisificação, porque às vezes para um objeto você dá uma importância maior. Agora, a coisa não, a coisa você deixa largada mesmo, entendeu? Porque é uma coisa, ninguém importa. O que é aquilo? Uma coisa. E eu gostaria de fazer 2 comentários, pegar 2 comentários aqui que foi trazido pela Marilde. O primeiro deles foi em relação ao casamento, que ela trouxe assim, não acreditem, meninas, quando o teu noivo, o teu marido, né, recém-casada, pedir para você, não precisa trabalhar, você não precisa disso, que eu vou te sustentar. E eu acho isso um ponto crucial,
porque a gente percebe, né, doutora, eu como advogada e atendendo, o quanto a dependência econômica dificulta na mulher conseguir sair desse ciclo, até por conta dos filhos que estão ali Sim, na maior parte dessas relações, e ela está muito afastada do trabalho há muito tempo, está fora de mercado, então, e o quanto o mercado também não é receptivo para nós mulheres. Porque sim. tem tudo isso, a gente não falou sobre isso, né? É um recorte muito grande que teria que ser feito, mas o fato é que isso é um dado, não sou eu que estou trazendo, mas em que pese nós mulheres sejamos a maioria com o diploma na mão, ainda ganhamos 25% quase a menos do que os homens em mesma né, função e titularidade, e às vezes até em Uhum. titularidades maiores. Então é muito triste tudo isso. E quando o marido traz essa possibilidade, muitas até seguindo esse movimento aí das trade wives, acham, ai, vida linda que eu vou ter, cuidando do Como é o nome? É filhinho, Page fazendo as coisas. Wife? Eu não sabia, É não. Mulher troféu, trade né? wife, tem os red pills, né, e tem as trade wives, né? Ah, Então é tá. um movimento difícil porque eles vêm muito fortemente no enfrentamento ao feminismo, que Sim. foi uma palavra um termo que eu parei de usar, inclusive nas minhas redes, porque eu falei, se o termo é o que incomoda, gente, ok, eu não sou mais feminista, não tem problema se é o termo, mas eu vou continuar lutando pelas mulheres e pelos Sim, direitos das mulheres e para que a gente não fique morrendo, porque o fato é que nenhum homem sabe o que é sair à noite para ir na esquina comprar pão. Mas nós mulheres sabemos. exatamente. Nós mulheres Sabemos. sabemos. Né? E o outro ponto que a Marilde trouxe, e que eu gostaria do comentário da doutora Ticiane, ela colocou aqui, né? Ministério Público libera o ex-companheiro a ir na portaria do prédio buscar o filho, mesmo quando a mãe tem uma medida protetiva. Né? Porque o direito de convivência não pode ser, não pode ser prejudicado por conta da situação da conjugalidade. E essa questão da parentalidade e conjugalidade é algo que a gente tem trazido muito também para o debate, porque eu lido não só na questão do crime, da violência doméstica familiar, mas eu também atuo com direito de família. E é claro que as duas Sim. coisas se comunicam bastante, infelizmente. Mas o que a doutora tem a dizer sobre isso, doutora? É um tema muito polêmico, porque ele vai. E travou. Travou. De novo a internet dela. Mas não sei se ela vai voltar agora por conta do horário, então talvez você fique sem a Aí a tua gente resposta pede para ela agora. fazer. Mas se ficar, A gente pede não tem para ela problema, fazer um porque nós forte. vamos voltar ano que vem com a doutora Ticiane. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela saiu Se ela agora. consegue voltar. Então vamos ver se ela vai voltar, porque aí eu quero me despedir, pelo menos, dela aqui. E daí vamos ver se ela responde essa perguntinha. Gente, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Pedir mais uma vez para que vocês sigam o nosso canal lá no YouTube, comentem, porque infelizmente é um tema difícil, mas que o YouTube ele não divulga. Então, para que o algoritmo entenda que é importante, a gente precisa mesmo que vocês curtam lá, deixem um emoji, se não quiserem fazer comentários e tal, para a gente é bastante importante. Eu acho que ela não está conseguindo entrar, Fábio. Deixa eu ver aqui. Ver se ela vai. Tenta entrar em contato com ela. Deixa eu olhar aqui no meu WhatsApp. Vai olhando aí nos convidados, ver se você consegue localizar. Para mim, Não tô achando. não tá. E eu acho que ela tá. Eu acho que a internet dela realmente deve ter saído fora. Deixa eu dar um oi aqui, vamos ver. Eu acho que foi a internet dela, tá, gente? Porque eu mandei agora uma mensagem para ela e ficou só um risquinho lá aparecendo. Então, ela provavelmente vai vir depois aqui assistir. Então, eu vou deixar, doutora Ticiane, primeiro, assim, né? Foi um prazer, né, Fábio? Prazer enorme. Um prazer A gente enorme. ter
tido ela numa live nossa. A doutora Ticiane tem um conhecimento imenso e é uma atuante, né, na área, fez vários júris de feminicídio, uma promotora que eu admiro demais e um ser humano sensacional também. Ela está me mandando uma mensagem aqui, ela colocou e não está acessando. Então, acho que ela realmente está com dificuldade para entrar aqui. Eu quero agradecer mais uma vez todos e todas que ficaram aqui com a gente. A próxima live também vai ser bastante bacana, espero que vocês estejam conosco. As nossas lives, elas ocorrem todas as terças-feiras, às 8 horas, para quem ainda não nos acompanha e é a primeira vez aqui conosco, é só chegar. É um bate-papo, assim, embora trazemos temas que são pesados, a gente procura trazer isso de uma forma mais leve, mas sem deixar de tocar na ferida, porque é importante. A doutora Ticiane está entrando, vamos ver. Vamos ver, gente, não saiam. Aê! Gente, que horrível isso, né? Caí, mas voltei. Desculpa, Deu desculpa. certo, eu estava aqui me despedindo, eu falei, mas espera aí que ela deu certo, deu certo. Vai, deu certo, foi. Mas, enfim, essa questão da parentalidade, da conjugalidade, né? Que realmente é uma questão muito séria e extremamente polêmica. Não deveria. Porque o que é que acontece? O que é que o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero fala? Fala sobre uma coisa chamada competências cognitivas complexas, que seria a competência, isso é uma expressão jurídica, tá? De um determinado juiz que está lidando com essa questão da violência doméstica, acautelar a situação que orbita a violência doméstica, e uma delas é o cuidado com as crianças, com os filhos, né? Também conhecida aí sobre os filhos do feminicídio, que tem sido uma área que eu tenho me dedicado também muito, né? Pois bem, estão me ouvindo, né, Lu? Tá ouvindo? Está ótimo, pode prosseguir, tá Oi? Dá para ouvir, beleza. sim. Ótimo. Então, assim, o que é que muitos juízes e juízas têm dificuldade em compreender quando estão tratando disso? E quando um pai faz uma determinada violência e a mãe consegue, através de uma medida judicializada chamada medida protetiva de urgência, uma ordem de afastamento, e a criança está sob a guarda materna, essa condição de cuidadora dela é como se fosse, vou falar aqui de maneira bastante a técnica, é como se fosse um doente que precisa ser cuidado. Esse agressor não demonstra condições de cuidado para aquele núcleo familiar. Então, eu sou da ideia, é minha ideia, por assim dizer, que esses cuidados, esse acesso ao pai precisa ser, olha só, monitorado com equipe, inclusive psicológica. Porque muitas vezes é nessas situações que efeitos deletérios outros acontecem, como alienação parental. Com certeza. Não, é um terreno muito fértil para alienação. Muito fértil. Muito fértil. Então, para que esse pai tenha acesso a essa filha, esse filho, eu acho muito importante, antes de deferir esse acesso, se for o caso, não deferir, que se defira sobre todas as cautelas que o Estado tem o dever de providenciar. A alienação aí é muito clara. Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu não tenho experiência nessa área específica, né? Mas vou falar do meu olhar dentro da psicologia que pai e mãe, qual é a obrigação do pai e da mãe? Cuidar e proteger essa criança. Sim. E aí entra uma grande questão, que é assim, essa criança estando no mesmo ambiente que esse pai, ela vai estar sendo cuidada e protegida, ou ela vai estar mais exposta a uma violência, né, a um abuso? Como vai ser? Então, ter esse cuidado mesmo, porque não é porque ele é pai que é saudável para a criança. Exatamente. E também o cuidado eu concordo plenamente que tem que ter uma equipe multidisciplinar, mas o cuidado dessa equipe multidisciplinar ser muito bem preparada para atuar nessa área. Por quê? Para não trazer maiores danos para uma criança que está em pleno desenvolvimento e sim, já passou por muitos traumas ali.
e a gente não pode ignorar isso. Eu digo Por isso até que eu falo desse mais. lugar. Em feminicídio, quando a feminicídio tentado, quando a mulher sobrevive à ação de feminicídio, tá? Ah, o pai quer ter acesso às crianças. Não tem problema nenhum, desde que haja, primeiro, uma pesquisa multidisciplinar para ver essa condição e esta belezinha desse agressor tope grupos reflexivos. Porque se ele não Sem topar dúvida. grupo Sem dúvida. reflexivo, a perspectiva dele de que ele foi, olha só, vitimizado por aquela mulher que foi buscar o Estado para resolver questões do casal, é muito grande. Sim. E aí as crianças ficam do lado dele. Porque, afinal de contas, foi a ação dela de buscar o Estado, por assim dizer, como se ela tivesse autonomia sobre essa questão, né? Efetivamente destrói a perspectiva dos filhos de entenderem a violência doméstica como um mal estrutural e que lhes acomete também a formação dessas crianças. Quantas Concordo vezes, em plenamente. depoimento especial, a gente vê as crianças falando, crianças, né, de 10 anos, 11, ah, ô, doutora juíza, ô, doutora promotora, eu queria ver meu pai que está preso. Aí, não, olha só, por que tal, tal, tal? É porque eu estou sob a guarda da minha tia paterna, que foi uma situação que já chegou lá assim, e a tia paterna falou, ah, mas paciência, foi sua mãe que quis isso. A mãe sobrevive. Né? Então, isso é muito sério. E os grupos reflexivos, eu não queria que a gente terminasse sem eu falar esse aspecto. E tem sido a maior força de combate à violência doméstica. Eu dediquei minha dissertação de mestrado a isso. A perspectiva de grupos reflexivos serem aplicados obrigatoriamente para autores de feminicídio, porque a gente sabe que existe grupos reflexivos para o agressor da mulher, lá no juizado da violência doméstica. Mas no júri não tem essa obrigação. E isso é importante a título, até a lei de execução penal fala, né? De que tem que ser educado. Existe uma educação mais individualizada para um feminicida do que grupo reflexivo? Não tem. E ele precisa repensar o padrão dele. E nesse aspecto do direito penal, por assim dizer, nós sabemos que a Lei Maria da Penha prestigia a aplicação de medidas pedagógicas, medidas de orientação reconstrutiva e transformadora. Os grupos reflexivos têm dado as melhores respostas até então, do que prisão, por exemplo. Sem dúvida. Doutora, eu quero, primeiro de tudo, eu teria bastante comentários para fazer, até quando a doutora trouxe o grupo reflexivo, mas nós ultrapassamos aqui o nosso horário. Eu quero, desde já, primeiro dizer que foi uma honra, uma alegria e um privilégio tê-la aqui conosco nesse bate-papo. E segundo, dizer que as portas do Entre Irmãs estão sempre abertas para te receber. Eu tenho... tem muito ainda que eu gostaria. Eu enchi uma folha aqui de perguntas, então tem muitas coisas que eu gostaria realmente de trocar. A gente não conseguiu comentar tudo que trouxeram para nós ali nos comentários, mas eu tenho que passar o recadinho de duas pessoas. O Rodrigo Monteiro, um beijo para minha amiga Ticiane. Meu colega, não dá para ver. Ai, que querido, ele estava aqui. Sim, olha só, acho meu que ele colega. ainda está. Não sei se ele estava ou ainda está. Um beijo, e a outra Rodrigo. pessoa. Estou chegando no Espírito Santo para a palestra que eu vou dar lá para ele. Que legal. Colegas. E a outra é Carol, que foi sua estagiária em Medianeira. Meu Deus, eu vou chorar. Não acredito, essas pessoas maravilhosas da minha vida. Beijo para Medianeira, um lugar onde eu fui tão feliz. Beijo. Foi lá que eu queria o primeiro grupo reflexivo que eu criei foi lá. Olha só. Olha que bacana. Um beijo, Carolzinha. Saudade, minha linda. Letícia colocou aqui, que coisa linda. Eu sou vítima de um relacionamento abusivo e acho importantíssimo esse debate. Eu quero falar para você, Letícia, primeiro de tudo, não desista de você. As mudanças, elas começam em nós. Se hoje eu abraço isso como uma bandeira para a vida, não é só porque eu me enxerguei em outras mulheres, mas porque eu também já fui uma delas. E isso fez com que a minha bandeira ficasse ainda mais forte, obviamente, mas eu quero te dizer que existe um depois, e esse depois é lindo e é libertador. E eu queria falar sobre essa libertação, porque foi a primeira palavra que a doutora Ticiane trouxe na abertura da nossa live. Ela falou sobre a liberdade, sobre ser livre.
E a gente só é livre de verdade quando a gente consegue sair desse ciclo, deixar ele para trás. Ainda que ele traga marcas, essas marcas elas podem nos fortalecer para ajudar outras mulheres. E eu acho que é isso que também faz com que a gente derrube esse estereótipo de que nós mulheres somos rivais. Não, Sim, nós não somos. Né? Nós não somos e não precisamos ser. E quando a gente dá a mão para outra mulher, quando a gente salva uma mulher, a gente está ajudando muitas mulheres. Queria agradecer ao Demian, que está aqui ainda até o final conosco, dizer, Demian, que nós estamos junto com você nessa luta, que espero de verdade que vocês alcancem a justiça que a Carol merece, por sim. ela, por tantas outras, e para que não tenhamos mais Caróis lá no Belo Horizonte, né? É Minas, né? Para que a Minas, gente não isso. tenha nem lá, nem em lugar nenhum, mas que a vida dela não tenha sido em vão e que eu tenho certeza que não terá sido, e que com certeza a vida dela será lembrada para evitar que outras se vão pelo mesmo motivo. Eu gostaria de finalizar lendo para vocês, se vocês me permitem. Eu gosto sempre, a doutora Tiziane não me conhece, mas eu gosto muito de poesia, eu adoro Ai, livro, eu escrevo também. E hoje eu gostaria de ler uma poesia de uma das minhas autoras preferidas, quem me acompanha aqui sabe disso, que é a Rupi Kaur, né, que é uma poetisa indiana, eu adoro demais ela. O livro é Meu Corpo, Minha Casa, eu gosto demais. E o que ela escreveu aqui diz muito sobre como eu me sinto cada vez que uma mulher bate na minha porta. Será que você ouve as mulheres que vieram antes de mim, 500 mil vozes que vibram na minha garganta, como se isso tudo fosse um palco feito para elas? Não sei dizer quais partes de mim são eu e quais são elas. Será que você vê quando elas me invadem e saem do meu corpo para fazer tudo o que elas não puderam quando ainda estavam vivas? E assim, eu encerro aqui a nossa live, coisa linda. agradecendo mais uma vez, doutora, pelo teu carinho, pela tua disponibilidade e já fazendo o convite, né, Fábio? Com Que a certeza. doutora venha a estar conosco em 2025 novamente. Com Fé em certeza. todas Olha, as será deuses, muito nós, bem-vindo. nas deusas, em Deus. Estou de volta assim. Foi um prazer. Foi um prazer, é uma honra. Eu só tenho a agradecer aqui a vocês a chance de falar sobre esse assunto. Eu acho que não é só útil, eu acho que ele é transformador, né? É a união, mais uma vez eu digo, onde tiver três mulheres, separem porque tem coisas sendo transformadas. Nós estamos aqui as três, talvez para trazer essa centelha de transformação aqui nessa noite. Então, para mim foi um prazer, é uma honra. Eu já aceito desde logo o convite para voltar e que todos aqui, todos e todas que assistiram também se sintam tocados e transformados eu vou falar aqui a palavra de toque, a liberdade. E a liberdade tem muito a ver com a sensação dessa poesia aí, que é acreditar que você está no seu corpo, na sua casa, porque é só isso que nos pertence, né? A nossa subjetividade, a nossa individualidade. Sejamos autônomas, livres e donas de nós mesmos, e saibamos e gostemos de habitar em nós mesmos, que é o melhor lugar para nós estarmos. Tá? Verdade. A nossa Um casa, beijo, meus queridos. que somos Olha, nós. muito obrigada. Agradeço de coração. A gente aprendeu aqui muito e ficou aqui, ó. Quero colocar aqui o Sidney, né? Que deixou um recadinho. Doutora Tiziane, se todas as atuações da senhora fossem transmitidas ao vivo na TV, tenho certeza que os homens iriam pensar 1000 vezes em cometer qualquer tipo de agressão à mulher. Então, que Nossa, não se que legal, cometa. bacana. Que É isso aí. bacana. E a Nossa sua, saudação, doutora, nossa saudação é que multiplique-se, que tenhamos sem muitas dúvida. Ticianes espalhadas por aí, salvando a uma de nós. Muito E obrigada mais uma parabéns pelo vez, seu gente. trabalho, Obrigada viu? a todos que Ó, ficaram aqui conosco. Um beijo beijos. grande e estamos aqui até a próxima terça.
às 8 horas. Até Beijo. logo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.